Olá, eu sou Anônimo e esse é o canal do Anônimo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a época que eu tinha 5 empregos e ganhava R$ 143.645 mil reais e 77 centavos. Nessa época eu tinha 4 empregos PJ e um emprego CLT. Esses 4 empregos PJ, como eu gosto de matar a cobra e mostrar o pau, vamos lá gravar aqui a tela do meu celular. Bom, vendo aqui a tela do meu celular, nós conseguimos ver que no mês de junho de 2025 eu fiz no dia 2 R$ 25.106.000,50. Dia 3, R$ 26.554.004. Dia 12, R$ 19.633,39. Dia 20, R$ 18.048,94. E dia 30, último dia do mês, R$ 28.802,90. Isso somente com a PJ. Isso tudo deu um montante de R$ 118.145,77. Pô, mais uma coisa que eu esqueci de fazer de novo é mostrar aqui a tela, né, do banco, para vocês verem que é verdade que eu falei. Aqui. Dá para ver aí, né? Agora legal. Só que aí lembra que eu falei que eu tinha 4 empregos PJ e um CLT. Esse CLT era 25.550 líquido. Então, somando com o montante anterior, daria o total de 143.645,77 centavos. Isso com 5 empregos. Nessa época eu tive muitos erros e muitos acertos também. Então, como eu disse, é quase humanamente impossível eu ter 5 empregos e conseguir dar conta de todos eles. Então, o que eu fiz nessa época foi basicamente delegar. A delegação, ela já ocorria quando eu tinha menos emprego. Então, eu falei que eu tinha um salário de R$ 10.000 para os meus colaboradores, basicamente. Eu pagava eles via PJ, eram pessoas de extrema confiança. Como eu disse, uma pessoa tinha skills técnicas muito boas, já trabalhava em outro emprego, como programador, e a outra não tinha background nenhum como programador e foi aprendendo as coisas ali ao longo do tempo, né, com a prática e tal. Basicamente, eu dei essa oportunidade e essa pessoa foi aprendendo. Ela usava bastante IA, e eu basicamente ensinei também como usar IA, só que tem um grande problema quando você usa IA e você não entende muito bem o que a IA tá fazendo ali por baixo dos panos. Então, uma dessas relações, como eu disse, ela durou mais ou menos, sei lá, uns 2, 3 anos assim, durou muito bem assim. A pessoa evoluiu muito como programador, conseguiu me entregar bastante tarefas, pegar grande parte das responsabilidades, bugs e tudo mais. Só que aí o problema aconteceu quando eu fui para uma empresa que ela tinha um critério técnico grande assim, o que tá tudo bem. Para desenvolvimento de features novas, features do zero, sempre acaba sendo mais complicado, porque você fazer algo que respeite a qualidade do código que já foi construída e ao mesmo tempo entregar uma coisa funcional, requer que você tenha um certo conhecimento, né? Então o que a IA faz nesse momento geralmente, quando você não tem conhecimento? Ela entrega o que você precisa, pode ser que esteja funcionando legal, só que às vezes a qualidade do código tá uma porcaria. Então você pensando em futuro e manter o código, né, para o futuro, deixar as coisas mais claras possíveis, ficou uma completa bagunça. E esse foi o principal motivo que eu fui demitido de um desses empregos. Então eu deleguei. Basicamente o fluxo era o seguinte: chegava a demanda para mim, eu falava, eu tenho toda essa documentação, eu tenho a transcrição das chamadas, que é uma coisa muito importante. Às vezes algumas coisas são ditas em chamadas, mas não são escritas, o que para mim é um grande erro, mas tudo bem. Então eu falei, pega tudo isso, joga na IA, e basicamente o que a IA for te retornando, aplica essa metodologia de teste que eu ensinei para a pessoa, como aplicar a metodologia de teste, e ver que tá tudo funcionando. Naquele momento essa era a coisa mais importante para mim, ver que tava tudo funcionando. Então beleza, fui fazendo isso, trabalhando feature por feature, fui entregando, até que certo momento, sei lá, um mês depois de trabalhado nisso, falou, tá feito, tá pronto. Falei, show de bola. Cheguei lá, dei uma testadinha assim bem de leve mesmo, só pra ver se tava funcionando, e me pareceu funcionando. Aí no dia, sei lá, sexta-feira foi falado que tava pronto, aí foi mandado pra QA. Caraca, mano, o QA me esculachou, tipo assim, era um cara meio sério assim. Ele falou, cara, eu testei isso aqui, o caminho feliz, e no caminho feliz já tá quebrando. Aí eu fui lá, falei com ele, com a pessoa, né, que eu deleguei. Aí a pessoa foi lá, não, beleza, deixa eu ver aqui. Não, era bobeira, era isso aqui, beleza. Fui mandando de volta pra QA. A QA falou, continua não funcionando, agora essa outra parte feliz também não tá funcionando. Testa seu código primeiro, né, antes de mandar pra QA. Aí também outro esporro do QA. Aí beleza. Só que aí que foi meu erro, porque eu continuei
mandando para outra pessoa, continuei delegando quando eu vi que o negócio já não tava indo numa crescente muito boa, né? Já tava ficando feio o negócio. Aí, beleza. Aí a pessoa foi lá, corrigiu o que o QA falou, só que continuou ainda esse vai e vem de QA, que todo programador sabe que é uma coisa muito ruim. Quer dizer que você tá fazendo as coisas pelas coxas, né? Até que o cliente, que era uma pessoa extremamente técnica, foi tentar entender por que tava demorando tanto essa feature ser lançada. Aí ele falou, pô, pelo momento de agora eu vou pausar a feature e não vai dar pra gente continuar essa feature. Aí foi a hora que eu falei, pô, ferrou legal. Aí eu fui então ler o código que tinha sido feito. Cara, tava um espaguete total, né? O negócio que a gente chama de espaguete code. Tava bem zoado mesmo. Não dava pra ter um entendimento claro, assim, do que se você não... é aquele tipo de código que se você não tem pra perguntar o que aconteceu, você não entende o que aconteceu, entendeu? Aí dali pra frente eu falei, daqui pra frente é só ladeira abaixo. Eu vou ter que arrumar um jeito, né, de explicar porque eu fiz dessa forma. Aí basicamente na reunião, né, eu não poderia falar que eu deleguei meu código pra um terceiro. Aí eu falei que eu fiz muito com IA. E a pessoa falou, óbvio que você fez com IA, porque eu consigo ver que a qualidade tá bem ruim e tal, não sei o que. A pessoa falou, pô, não vejo problema nenhum em usar IA, mas usar dessa forma é bem prejudicial, porque acaba acabando com o tempo, que a gente tá fazendo as coisas e tal. Eu falei, não, entendo completamente. Se você me der aí um tempo, eu consigo refatorar esse código e entregar ele da forma que eu acredito que seja a melhor possível. Só que nessa hora eu já tinha perdido a confiança, né, desse cliente, e ele passou a tarefa para outro dev fazer. Aí daí eu já sabia, a demissão tá bem próximo já da porta. Aí foi um aprendizado muito grande que eu tive no sentido de delegar coisas, porque eu deleguei para uma pessoa, e essa pessoa delegou para IA. Só que eu mesmo poderia ter feito e delegado para IA e não revisado absolutamente nada, e teria as mesmas consequências. Então uma lição muito importante que eu vi depois disso é que não dá para você querer fazer as coisas às coxas, sabe? Muitas das vezes aí ela pode até mesmo te entregar a solução correta para aquele desafio, só que ela não mesura o código e a qualidade que está ali no sistema. Então você pode acabar entregando um negócio muito ruim, que funcione, mas que está muito ruim tecnicamente falando, que não segue nenhum design de sistema, sabe? Não segue nada, não tem nenhuma boas práticas de programação, mas é uma solução que funciona. Então com a IA ela consegue te entregar isso hoje. E esse é o grande perigo que eu vejo assim para pessoas que são mais júniores, que no caso era o caso dessa pessoa que estava trabalhando comigo. E a culpa também foi minha porque eu não revisei. Eu basicamente confiei no júnior usando IA à torta direita. Então nada mais problemático e perigoso do que uma pessoa extremamente produtiva, só que fazendo uma porrada de cagada no sistema, sabe? Dá 1, 2, 3 meses, o sistema vai estar todo zoado e ninguém sabe como é que resolve aquilo, porque somente a IA daquele contexto, daquela janela específica, sabe o que foi feito, sacou? Então foi basicamente isso que eu aprendi e que eu não faço mais no futuro. Eu não tenho problema hoje, pra ser bem sincero, de delegar. Eu acho que delegar funciona, só que eu fiz isso da forma errada. Se eu pegasse pessoas extremamente dentro do critério que eu considero forte, eu acho que esse tipo de problema não aconteceria. Até mesmo delegar para IA, saber trabalhar com a IA para ela entregar o melhor tipo de código possível para você, sabe? Então eu acho que esse meu erro me ensinou duas coisas. Basicamente que 5 empregos é muito difícil de manter assim com qualidade extrema em todos. Quando você delega, você vai acabar enfrentando alguns tipos de problema, tipo isso que eu comentei, de a qualidade do código sair do que você espera. E aí a decisão importante aqui é entender com que tipo de cliente que você está trabalhando. Porque tem lugares que não priorizam tanto a qualidade do código e priorizam mais entregas rápidas. E tem outros que vão priorizar que o negócio seja mais devagar, mas que a qualidade seja impecável. Então o ideal é você entender o contexto que você está inserido para você trabalhar de acordo com esse contexto, sacou? Então respondendo uma pergunta, eu hoje com 3 empregos voltaria a trabalhar novamente com 4, 5, não, 5 é o limite, eu ia falar 6, mas 6 não dá não. Com 5 empregos, a resposta que eu tenho, que pode te impressionar, é que sim, eu voltaria a trabalhar somente se eu visse que o pipeline de desenvolvimento que eu tenho e as pessoas, talvez que eu estou delegando, estão num propósito que eu acredito que seja o propósito certo, para trabalhar ali nesse tipo de relação, entendeu? Que eu estou delegando, que eu não sou a cara do produto, a cara do código, na verdade, mas na verdade também eu sou, porque eu tenho que ir para chamadas e explicar o que foi feito ali. Hoje, para ser bem sincero, talvez ao invés de eu delegar para outras pessoas, eu investiria mais em IA, entendeu? Então, sei lá, pegar o Cloud Code na versão mais top que tem, pegar um Codex na versão mais top que tem, usar uma IA para fazer, outra para revisar e ter um pipeline tão bem feito que talvez delegar para uma pessoa seria pior do que eu fazer isso e meio que delegar para IA e eu revisar, entendeu? Porque delegando para outra pessoa, eu ainda tenho que revisar. Então, por que não já revisar direto o código da IA? Obviamente seria bem mais caro, né? Usar a IA para fazer isso, porque eu teria, sei lá, 2 planos top do GPT e do Cloud, mas também o recurso financeiro, né, que eu estaria recebendo por estar em 4 empregos ao mesmo tempo, valeria a pena. Então eu acho que é uma coisa que bem provavelmente eu vou fazer pro futuro
E vocês vão ver aí como é que vai ser feito isso na prática. Esse vai dar certo. Porque se não der certo, eu também venho aqui e falo pra vocês, não tem problema nenhum com isso. Então é isso pro vídeo de hoje. Se inscreve aí no canal. É nóis.